Esta conferência será gravada agora. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos nessa mais uma live. O intuito dessa apresentação é levar informação para vocês de qualidade, fundamentada, para agora uma área de atuação específica. Quem tem nos acompanhado aí, assistido, tem visto que nós fizemos algumas voltadas específico para a questão do coronavírus, né? Dando detalhes do que é o vírus, qual que é a sua estrutura celular, como ele se comporta em termos de resistência, quais produtos utilizar, as legislações vigentes, etc. E agora a ideia é aprofundar um pouco mais no tema e ir para segmentos específicos falando a respeito da higienização em tempos de Covid-19. Né? Então a gente montou uma estruturazinha aqui para vocês, né? Como se fosse um índice, né? Então a gente vai falar um pouquinho de como esse vírus é disseminado, como a gente pode criar barreiras aí para evitar a propagação, cultura profissional versus cultura tradicional, né? Como executar a higienização desses ambientes e a importância da higienização para a qualidade de vida. Então a gente vai construir um raciocínio em cima desses tópicos, né? E para fazer isso, estamos aqui, eu, né, gerente técnico da Sparta no Brasil. Meu nome é Thiago Lopes, né, já estou aqui na Sparta há 15 anos e sou responsável por gerenciar o departamento que faz o suporte técnico dos canais de vendas e clientes finais em todas as linhas de atuação da Sparta. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Aline, sou responsável aqui internamente pela área de treinamentos, faço parte do departamento do Thiago e dou também suporte técnico para os nossos canais de vendas e para os nossos clientes finais. Sejam bem-vindos na nossa live de hoje. Bom dia, meu nome é Paulo Zanini Gregório, eu sou gerente nacional de vendas da Sparta e hoje a gente vai estar apresentando com a equipe técnica e comercial aí, muito focado para a higienização de condomínios residenciais e comerciais. Boa live para nós aí. Bom, pessoal, dando início aí na nossa apresentação, né? A gente vai começar falando um pouco de como esse vírus é disseminado. E é importante a gente falar a respeito disso, porque a gente tem se comentado muito, não só a Spartan, porque é o correto, mas as devidas organizações mundiais de saúde, Ministério da Saúde, né? A preocupação com a higiene pessoal, uma vez que esse vírus é transmitido por contato, então a higienização pessoal acaba sendo primordial aí para a contenção da disseminação desse vírus, então principalmente a higienização das mãos. Mas a gente tem ouvido que esses vírus eles acabam indo para superfícies inanimadas, né? E a gente precisa entender como eles chegam até lá. Então, como eu posso ter um vírus nessa mesa, por exemplo, né, numa mobília, numa estação de trabalho, numa maçaneta de porta, né? Como eles chegam até lá, né? Então, inicialmente, uma pessoa que pode conter o vírus, né, pode estar contaminada, que não são poucas nessa altura do campeonato, né? Ela pode ser uma pessoa assintomática, né, não ter sintoma nenhum, pode ter alguns sintomas leves ou sintomas graves, ou até mesmo vir a óbito, né? E em todas essas fases, se essa pessoa tossir ou espirrar, né, principalmente nas mãos ou sobre as superfícies, ou falar muito próximo, né, onde acaba espirrando gotículas, né, nessas secreções, vamos dizer assim, podem estar contido o vírus, né, e espirrando ou tossindo nas mãos ou nas superfícies, eles acabam indo para lá. Então a pessoa tosse ou espirra nas mãos, vai tocar um interfone, vai tocar um corrimão, vai tocar um acionador de elevador, né? E ele vai disseminando isso para superfícies em geral. E esse vírus ele tem uma viabilidade na superfície durante um período. Isso muda muito de superfície para superfície, de condição climática para condição climática, né? Mas a questão é que é sabido que ele fica lá durante um período. E ficando lá, outras pessoas podem tocar e ter esse vírus na mão e podem levar as mãos para a mucosa, para a boca, nariz, olhos e vir a se contaminar, né? E como que a gente pode, né, sabendo que é através do espirro, né, e a gente vai passando isso tendo contato com a superfície, como que a gente pode criar barreiras, né?
Então, assim, já tem algumas boas práticas, vamos dizer assim, sendo bastante disseminado. Então, ao tossir e espirrar e usar a dobra do braço, por um motivo muito simples, a gente não manipula nada, não pega, não toca nada com a dobra do braço. Evitar ambientes aglomerados, porque ao falar e de repente ao tossir e espirrar, você não vai ter pessoas próximas a você para disseminar o vírus, né? Tomar aí um distanciamento de pelo menos 1 metro de uma pessoa para outra, né? Só que outras atitudes também são interessantes, e uma delas foi elaborada há pouco tempo, né? Que é a nota técnica, a nota informativa da Anvisa, 03 de 2020, onde permite o uso de máscara de tecido, máscara caseira, né? Para evitar a prevenção da propagação do vírus, porque a forma é uma barreira física. Apesar de não ser um EPI, de não ter um CA, ela pode nos ajudar aí nessa disseminação desse vírus ao falar, tossir ou espirrar, né? A gente precisa trocar ela de tempos em tempos, a cada 2 ou 3 horas, se eu não estou enganado, né? Mas ela acaba agindo ali como uma barreira física, né? Outro ponto além da máscara é a higiene pessoal. Então, independente se eu estou usando a máscara, né, eu parei de tossir ou espirrar nas minhas mãos, né, mas eu posso tocar em superfícies que já estão contaminadas. E eu posso levar essas contaminações para as mãos e depois para a mucosa. Então, a higiene pessoal ela é primordial e para executá-la, né, a gente vai usar a linha cosmética, né, da Spartan, né? Então, dentro da nossa linha, nós vamos ter os sabonetes líquidos comuns para fazer a higienização comum das mãos, que está preconizada no manual de higiene das mãos, que está postado na Anvisa, que está postado no nosso site, né? Então, eu posso fazer a higienização comum das mãos, posso fazer a higienização antisséptica das mãos, onde eu uso um sabonete antisséptico, né? Então, ao invés de usar o sabonete comum, eu uso um sabonete que tem a função SIDA, né? A função antimicrobiana, ou uma vez com as mãos já limpas, né? Em um ambiente, de repente, que eu não tenho a estrutura de um lavabo, de um lavatório, de uma torneira e pia, eu posso fazer a fricção antisséptica das mãos, e para isso usa-se álcool em gel, solução alcoólica em gel, em spray ou em espuma. E aí a Sparta tem o álcool em gel, que é o X-Gel, que é esse produto aqui, né, que está disponibilizado aqui no frasquinho de amostra. E temos também a espuma antisséptica, que nós chamamos de antibac, que a diferença é que ao aplicar, eu não aplico o gel, eu aplico uma espuma. Essa espuma eu espalho na mão com fricção da mesma maneira que eu faço com o álcool em gel, né? E ela vai me garantir o mesmo nível de asepsia, né? Que o álcool gel também oferece, também fornece, também atende, né? A diferença é que uma espuma antisséptica ela tende a ter um rendimento maior. Então, ela acaba rendendo 3 vezes, no mínimo 3 vezes mais do que um produto líquido, dependendo do tipo de dispenser que você utiliza. Então, é algo que a gente pode estar trabalhando também, né? Outro ponto é a higienização de superfícies, porque uma vez que eu estou higienizando as minhas mãos, né, se porventura alguém, né, não estiver higienizando da forma adequada, ou espirrar e tossir, ou falar sobre uma superfície, você pode estar fazendo aí a eliminação do vírus, higienizando as superfícies inanimadas. Então, para isso, a gente vai estar falando aí de produto, equipamentos, acessórios e máquinas, e procedimentos de higienização de superfícies em prol aí do combate desse vírus aí que foi decretado pandemia. Bom, complementando só um fato aí, a parte de ou álcool gel ou espuma antisséptica, no caso nosso, o Express Gel, o Light Foam Antibac, ele é um produto que deveria estar as saboneteiras dentro dos condomínios, nas áreas sociais. Então,
Antes da entrada do elevador, tem um dispenser para ou espuma ou o álcool gel, né? Para fazer com que as pessoas tenham essa asepsia antes de entrar no elevador, antes de apertar, acionar o botão. Inclusive, a Aline vai falar sobre isso. E também nas áreas sociais, né? Academias, área gourmet. Então, nessas áreas também ter um dispenser para a parte social do condomínio. Bom, a gente vai agora começar a falar um pouco sobre cultura tradicional, né, de higiene e limpeza e cultura profissional. E o que a gente percebe, né, que especificamente na área de condomínios, a gente vê ainda uma cultura muito tradicional de higiene e limpeza. O que é essa cultura tradicional? Começa do uso do produto mesmo, né? Então, a gente vai no próximo slide falar um pouco sobre o que realmente os condomínios eles já utilizam, e não é de hoje. Eu tenho 30 anos de empresa e há 30 anos eu vejo esse mercado com a mesma lista de compras, praticamente. Né? Até eu sempre falo que o meio de comunicação, né, de passar um pedido, por exemplo, era telex, fax, né? Depois veio o telefone, celular, e hoje até zap. Mas, na verdade, a lista é a mesma. Né? Então, a gente percebe que os condomínios, a arquitetura dos condomínios mudaram muito. Os acabamentos, porcelanato, fórmica, aço inox, tem vários acabamentos que não existiam nas décadas de 70, 60. Só que o que acontece? Os produtos químicos parece que nessa área ficaram estabilizados numa cultura tradicional, que é aquele desinfetante perfumado, né? Inclusive, alguns condomínios falam muito do detergente perfumado, porque o morador gosta do perfume, o outro não gosta, e fica aquela confusão em relação ao quê? Escolher algo que, na verdade, muitas vezes não está nem desinfetando. Alguns desinfetantes perfumados no mercado até desinfetam, mas é pronto uso. Então, precisaria usar um volume grande de produto para fazer a asepsia do local. E o que a gente percebe é que ainda a cultura do desinfetante perfumado ou do produto perfumado é uma cultura muito arraigada. E qual que é o problema? Primeiro, que vai ter um custo elevado, porque para realmente ter uma adição desinfetante, alguns desinfetantes é pronto uso. A baixa diluição torna-se o processo caro. Baixa performance de limpeza. Normalmente, esses produtos eles têm uma característica mais de fragrância, cor, do que realmente efetividade na limpeza ou até na desinfecção. Então, esse não é mais um produto para ser utilizado. Não é só por causa do coronavírus. Isso já é uma coisa que deveria ter, essa cultura já deveria estar mudada. Né? Então, a gente trabalha muito nisso. Então, hoje, esse produto. Agora, tem um outro produto bem tradicional no segmento de condomínios, é o álcool. Inclusive, pessoal, agora que o pessoal está falando em álcool 70, né? Mas 99% dos condomínios aí, quando você vai visitar, álcool de limpeza comum, né? Que é aquele álcool 46, né? Que não tem poder de desinfecção, né? Tem um baixo poder de limpeza. E outra, o álcool é inflamável. Até no mercado agora, o álcool em aerosol. Pessoal, é um problema, porque é inflamável, é muito perigoso. Então, a ideia é que o álcool ali foi uma tradição por matar a bactéria, mas tem muitos álcools aí que no mercado não tem essa função, né, de matar a bactéria, porque não é álcool 70. E mesmo usando o álcool 70, eu teria que limpar a superfície antes. Então, o processo fica também complicado. Então, o álcool é inflamável, danifica a superfície porque ele resseca, ele acaba agredindo alguns tipos de materiais como acrílico, plástico, né? Ele vai deteriorando fórmica, porque é um solvente, tintas. Então, tudo isso é complicado. Custo elevado, por quê? O álcool não se dilui em água na hora de usar, né? Nem pode. O álcool 70, para ter a função de desinfecção, tem que usar puro. Então, é caro, processo inseguro, processo que danifica a superfície. E outra, não tem uma capacidade boa de tirar
matéria orgânica, sujidade. Então, depende de um outro processo antes, que é a limpeza. Então, o álcool, pessoal, é uma coisa que a gente está vendo que é um produto já bem ultrapassado na higienização de condomínios. Outra coisa, cloro, ou água sanitária, né? Ou hipoclorito de sódio, que é tudo a mesma coisa. É muito difundido, é muito utilizado nos condomínios. Qual que é o grande problema? Danifica a superfície. Pessoal, o cloro é corrosivo. Então, como é que eu vou desinfetar um botão de elevador, uma maçaneta, uma bancada com cloro? Ah, mas o cloro é usado só no vaso sanitário. Então, não é só essas áreas que precisam ser desinfetadas? Será? Então, agora que as pessoas estão percebendo isso, mas, na verdade, todas as superfícies de contato, como o Thiago falou, têm que ser limpas e desinfetadas. Então, pessoal, a água sanitária ela até é restrita a uma área muito pequena do condomínio, que não vale a pena, às vezes, você ter esse produto. Então, hoje é um item também. E, ó, essa listinha que eu comentei, que é desde a década de 60, 70, é essa listinha aí, ó. Desinfetante perfumado, álcool, cloro, né? Outro produto que foi lançado no Brasil em 1969, aquele multiuso tradicional, que hoje tem várias marcas, e não só isso, mas tem até produto profissional, embalagem de 5 litros lá, multiuso, que a característica da formulação é igual, que é um produto alcalino, um pH aí na faixa de 12, e ainda tem um solvente. Qual que é o problema de um produto desse? Superfície. Um produto desse com solvente é que nem o que a gente comentou do álcool. Ele, em algumas superfícies, vai danificar, que é fórmicas, né? Você vai ter paredes ou pintura, né? Superfícies pintadas. Então, a palavra multiuso, ela não estaria muito correta de ser usada se o produto não é para todas as superfícies. E, realmente, esses multiusos no mercado não são indicados para todas as superfícies, apesar do que o rótulo está escrito multiuso. Então, ó, esses quatro produtos, mas agregando aí ainda limpa-vidros que tem álcool e amoníaco, agregando aí às vezes um detergente ou até um aromatizador, às vezes você tem um pool de produtos de 5, 6 itens, que você poderia trabalhar com 2, no máximo 3. Isso até diminuiria a questão do quê? De erros, treinamento das pessoas, logística, né? Aquela coisa de, vamos misturar um pouco do cloro com o multiuso porque é bom para secar rápido. Aí aquelas receitinhas que a gente vê muito na internet hoje, né? E não só na internet, mas isso é uma cultura da gente aqui, né? De estar realmente tentando descobrir um novo produto. Então, na verdade, essa é uma cultura. E não adianta a gente falar do coronavírus, se o produto é eficiente ou não, se a gente ainda tem essa cultura. E essa cultura está extremamente arraigada nos moradores dos condomínios, nas pessoas que trabalham nos condomínios comerciais. Não importa se tem nível universitário ou não, porque no Brasil as pessoas aprenderam a fazer limpeza com esses produtos, né? E hoje a gente está vendo uma realidade que as pessoas então estão começando a perceber que a higienização é algo que não é só isso, né? Então, hoje é essa cultura. Agora, o que a gente teria que ter? Qual é a cultura de produto químico que a gente tem que ter? É a cultura profissional, independente se o segmento é um segmento até doméstico. Qual que é a vantagem de você usar um produto profissional? Eles foram formulados para ter uma alta performance, mesmo diluído em água. Eu quero matar a bactéria, então a gente vai ver aqui daqui para frente alguns produtos com alta diluição que eliminam bactérias, ou que eliminam sujidades pesadas, né? Então, essa é a vantagem. Outra, todo produto profissional de empresas, né, que tenha realmente essa seriedade, tem que ser registrado na Anvisa, tem que estar tudo documentado, para que realmente o usuário tenha certeza que ele está usando algo que vai ter efetividade, né? Tem também uma outra coisa que são os próprios laudos, né? E o que acontece? Se você pegar
os laudos hoje são laudos que comprovam se um produto elimina determinadas bactérias ou elimina bactérias. Então, até vou deixar um pouco o Thiago falar sobre essa parte de laudo. Bom, isso acaba sendo uma premissa, né? Se eu tenho um produto desinfetante e eu preciso registrar, para registrar eu preciso comprovar que os mesmos têm essa função. E para comprovar eu preciso fazer esses laudos, emitir esses laudos nas bactérias que as legislações vigentes pedem, né? No caso da RDC 14 ou a RDC 35, elas pedem lá para que você faça a eficácia antimicrobiana, e isso precisa ser enviado para um laboratório que é acreditado na Anvisa, normalmente eles chamam de acreditação de regras, né? E esses laudos são premissa para que eu possa registrar. E essa regulamentação, né, esse controle que a Anvisa faz, ela faz por um motivo muito simples, né? Regulamentando, ela protege o consumidor. Então, o consumidor passa a ter a garantia, a certeza que aquilo que está comprando, ele está apto para o uso que se destina, né? Então, você acaba tendo uma segurança, diminuindo aí a margem de qualquer tipo de problema por o produto não funcionar ou não atender da forma correta. Então, por que a gente está falando isso? Porque hoje está muito comum, né, falar sobre mas o produto mata o vírus, né, o novo coronavírus. Pessoal, hoje, todos os desinfetantes que a Spartan tem hoje, de uso geral, a gente vai ver para frente, hospitalar, eles eliminam bactérias muito mais resistentes que um vírus envelopado, que é o caso do novo coronavírus. Então, pode ter certeza, que inclusive isso a própria Anvisa nos atesta isso, que nossos produtos eles têm uma capacidade de eliminar bactérias que têm muito mais resistência de ser eliminadas na superfície do que um vírus como o novo coronavírus. Então, isso vocês podem estar tranquilos aí na hora que a gente for falar em produtos, que realmente acontece essa eliminação, ok? Bom, voltando ali na vantagens e benefícios do produto. Além de ter todo esse laudo, versatilidade. O que é versatilidade? Lembra que a gente falou que às vezes você tem que ter 4, 5, 6 produtos para fazer uma limpeza e uma higienização do condomínio? Por quê? Porque alguns são agressivos à superfície, outros são extremamente voltados para uma área específica. Quando você fala num produto profissional, as formulações são feitas, principalmente a Sparta se preocupa muito com 3 pontos principais aí, quando a gente formula um produto. Superfície que ela vai ser aplicada, ela vai ser preservada? O usuário é algo que vai agredir o usuário? E o meio ambiente? Nós vamos estar colocando um produto que vai agredir o meio ambiente? Pessoal, nós trabalhamos com 3 pontos básicos. As 3 legislações que nos cercam aqui. A Anvisa, que é o registro, é o laudo, é a comprovação do que o produto realmente pode ser indicado para aquilo que a gente está propondo no mercado. O usuário, que a gente está colocando algo que não vai agredir a saúde das pessoas, né? Claro, com o seu uso de EPIs corretos, e o meio ambiente. Pessoal, hoje a gente vai falar de alguns produtos que a gente tem laudos de sustentabilidade, que é o selo da ABNT, que é justamente para... Nós estamos muito preocupados com a agressividade dos produtos no meio ambiente. Então, hoje, a gente vai falar, na grande maioria dos nossos produtos, está encaixado nessas 3 áreas aí, ok? Então, é assim que se trabalha com produto profissional. E, consequentemente, um produto profissional, como ele tem alta performance, ele é altamente diluído, eu tenho uma economia. Não existe nenhum produto que a gente vai falar aqui que vai, no final, vai custar centavos, pessoal, produto diluído. Mas produto diluído, que eu sempre ouvi nos 30 anos, né? Mas os nossos funcionários não vão diluir. Pessoal, tem que diluir. Hoje, na verdade, com essa fase que a gente está tendo, a gente percebe que se você não diluir direito um desinfetante,
não vai ter efetividade. Então, não existe mais espaço para as pessoas falarem que não vão diluir direito. Não existe mais espaço. O que vai existir? Métodos para facilitar essa diluição, que já existe. E isso aqui a gente não está inventando a roda, a gente está falando isso há anos, não é só no coronavírus. Isso já é um prazo que a gente está implantando no mercado há muitos anos. Então, o que é essa facilidade na diluição? Então, hoje, no próximo slide, a gente vai falar como diluir os produtos. A gente tem sistema de pump, sistema de diluidores e sistemas de Becker ou probetas de graduação. E uma tabelinha que eu vou mostrar aqui, que é o seguinte, pessoal, às vezes o pessoal fala assim, ai meu Deus, como é que eu vou diluir um produto 1 para 200? Aí, a gente fez uma tabelinha, 1 para 200 é 5 ml para 1 litro de produto de água. Então, o Thiago vai fazer aqui na frente de vocês um método simples, porque tem condomínios que podem não ter um sistema de diluidor, mas ele pode ter um sistema de pump. E, na verdade, o que acontece? A ideia é o quê? O pump. Vamos lá, Thiago, você pode mostrar para a gente? Posso sim. Bom, aqui, pessoal, a gente tem um frasco só com água, né? Litro. Certinho. Eu tenho certinho. Beleza. Bom, a gente tem um frasco só com água, para dar alguns exemplos, né? Eu não vou usar o próprio frasco do Clean by Pelotas, porque ele já está ali na corzinha azul, né? Então dá para ver que tem um pouco de produto. Então aqui eu tenho um frasco só com água, né? Aqui eu tenho exatamente 1 litro de água. E se eu quiser fazer alguma das diluições através do sistema pump, algumas das diluições na tabela, né? De uma maneira bem simples, eu tenho um galão de 5 litros, né? Cada vez que eu pressiono esse pump, ele dosa 5 ml, né? Então, por isso eu tenho na terceira coluna aí do nosso lado direito, né? A quantidade de pressionados que eu tenho que ter para fazer a devida diluição. Então, aqui eu tenho 1 litro. Se eu fizer uma única pressionada, né, eu joguei 5 ml, então eu fiz 1 para 200. Aqui eu tenho a diluição de 1 para 200. Se eu acionar mais uma vez, né, 2 pressionadas, eu fiz uma diluição de 1 para 100. Né? E se eu fizesse, por exemplo, o Clean by Pelotas, que é um produto bactericida na diluição de 1 para 40, eu teria que fazer 5 pressionadas. Faltam 3, né, porque eu já fiz 2. Eu apertaria mais 1, 2, 3 vezes e eu teria o produto, né, diluído na proporção que eu necessito. Isso com um frasco pulverizador. Né? Se eu for utilizar, de repente, uma solução maior num balde, né, num balde espremedor ou até um contentor, eu posso estar utilizando um diluidor. Esse diluidor é muito simples de manusear, ele é fixado por 2 parafusos na parede, né? F está fechado, A está aberto, né? Fez a abertura, vai sair o produto diluído por aqui. Né? Então, a pressão de água que entra desse lado, ela cria um vácuo aqui que puxa o produto químico e faz a diluição. E como que eu defino as diluições dele? Você tem um conjuntinho de peças que nós chamamos de tip. Esse conjuntinho de peças são pecinhas coloridas. Cada pecinha define uma diluição. Né? É lógico que tem toda uma questão de calibração, né? Mas a grosso modo cada cor tem uma diluição e você encaixa essa pecinha. Eu estou com a branca na minha mão, eu encaixo aqui na ponta antes de colocar a mangueira. Então dá para ver aqui a pecinha branca, né? E essa peça vai limitar a passagem de produto, fazendo a mistura dentro da proporção que nós necessitamos. Se você tem uma instituição que de repente não tem um DML, um ponto de água, ou coisa do gênero, e quer fazer diluições maiores, o pump ele não vai te atender porque ele é mais voltado para a parte de pulverização, né? de pulverizadores. Né? Então, até uns 2, 3 litros ele vai atender, por questão de volume. Se eu quiser fazer 10, 20, 30, 40, 50 litros de solução, você pode ter um becker graduado, colocar uma quantidade específica de produto, por exemplo, 100 ml, né? E simplesmente multiplicar pela proporção que você quer fazer. Então, por exemplo, eu quero fazer uma quantidade grande do produto diluído para 200. O que eu faço? 100 ml, se eu tiver 100 ml no becker e multiplicar por 200, eu vou ter a quantidade de água que eu preciso colocar em 100 ml. Né? Se eu quiser fazer uma diluição de 1 para 100, eu multiplico esses 100 ml por 100 e eu vou ter a quantidade
de água que eu preciso colocar nesses 100 ml. Né? Se eu tiver 50, a mesma coisa, assim sucessivamente. A única questão que a gente chama a atenção de vocês, sempre manter a unidade de medida. Então, assim, se eu coloquei ml aqui, né, e 100 ml, vou multiplicar por 100 para saber quanto que eu coloco de água, 100 vezes 100 dá 10 mil. 10 mil o quê? ml. Eu preciso manter a unidade de medida. Né? Então, se eu estou medindo em ml, eu tenho que calcular em ml lá do outro lado também. Tudo bem? E nos condomínios, pessoal, só para voltar um pouquinho, quando realmente você quer simplificar, não tem uma estrutura para ter um diluidor, o pump, a bomba dosadora é muito prática, muito fácil, qualquer um pode fazer isso com uma grande facilidade. Okay? Bom, agora a gente vai falar um pouco. A linha dessa portfólio da Sparta é bem vasto, né? Mas a gente selecionou aqui os produtos principais que a gente poderia indicar para os condomínios. Aqui vocês vão ver que a gente circulou aí, em vermelho, os desinfetantes de uso geral. Se você puder apresentar aqui, ó, para que eu falar, aí você vai ver na câmera que fica mais perto. Uma coisa é o seguinte, nós temos o Clean by Perox, ele é um limpador com ação de desinfetante de uso geral. Nós temos também o Sterigente, que é um limpador, também com ação de desinfetante. E nós temos o MCD-50, que é um limpador com ação desinfetante perfumado. A Sparta tem mais, Marine, Fresh, LD, que são mais também perfumados. Mas a gente selecionou os de uso geral, Clean by Perox, Sterigente e MCD-50. Por quê? Porque eles têm, primeiro, uma vantagem. Limpa e desinfeta, numa só operação. Segundo, as diluições como desinfecção que está aí, ó, Clean by 1 para 40, o Sterigente 1 para 10, o MCD-50 1 para 50, são diluições bem econômicas e com uma grande eficiência. Então, hoje, os condomínios podem optar por esses 3 produtos, né, tranquilamente. O Clean by Perox, qual é uma das características desse produto? Além dele ter um bom poder de limpeza, um poder de desinfecção, uma diluição de 1 para 40, ele tem um selo da ABNT, o selo verde, que é, na verdade, um selo onde oficializa o produto como um produto sustentável. Por quê? Porque um grande percentual desse produto ele vira água e oxigênio, ele volta para a natureza em forma de elementos da própria natureza. Então, ele foi aí contemplado por um selo verde, que lá nos Estados Unidos é o Green Seal, é o selo verde de lá. Então, hoje, pessoal, se você tem um condomínio onde também está preocupado com toda a parte de sustentabilidade, preocupado em diminuir uma operação, porque a mão de obra está, às vezes, um pouco reduzida, eu posso usar o Clean by Perox tranquilamente. Sterigente é um produto que eu poderia também utilizar. A base do sterigente é quaternário de amônia. Ele já não pode ter esse selo verde. Porém, é muito eficiente na limpeza e desinfecção. E o MCD-50, ele tem uma característica que a gente vai estar muito, que não é só do MCD-50, também dos outros desinfetantes de sanitários nossos, Marine Fresh, MLD, LDN10, LABC, mas o MCD-50 é um lançamento que a Sparta teve esse ano, que ele tem uma diluição como desinfecção muito boa e uma fixação de fragrância muito forte, aonde você, alguns locais, por exemplo, sanitários, ele está muito focado nos sanitários. A gente não está indicando o MCD-50 para elevadores. Por quê? Poxa, dentro do elevador é uma área confinada. Então, o que acontece? A fragrância pode ali ser um problema para quem tem uma rinite, ou uma coisa alérgica, que realmente não é interessante. Apesar de muitos condomínios, o pessoal fala, precisa ter perfume. Dentro desse ambiente, não precisa ter perfume. Precisa ter o quê? Produto que limpe, desinfete e elimine todas as bactérias.
Então, ali, a ideia é o quê? Do MCD50 para mais para sanitário. E nós temos o wipes também. O wipes, na verdade, nada mais é do que o Clean by Perox num pano, ok? Já umedecido com o próprio Clean by, pronto uso já não tem emissão. E está sendo muito usado em áreas onde eu preciso, por exemplo, academias, eu quero fazer uma limpeza, uma asepsia nos equipamentos da academia, ok? Ou em uma área que eu preciso fazer com urgência uma retirada de uma sujidade e eu não tenho ali um pulverizador do produto, ele é muito prático, ok? Então o wipes também é considerado um produto ali que dá para usar em condomínios. A Aline vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, na parte de desinfetante de uso geral é esse. Agora, nós temos aquilo que não está circulado ali por anel vermelho, nós temos os produtos hospitalares. Perox 4D, DMQ e o próprio wipes do Perox 4D. Aí você vai falar, bom, mas isso é a área hospitalar. Pessoal, hoje, por exemplo, o Perox 4D é um produto extremamente utilizado na área hospitalar. Hoje, a nível Brasil, é o produto mais trabalhado aí nas áreas hospitalares. Aí você vai falar, mas em condomínio? Se houver uma necessidade de uma condição mais extrema, aquele condomínio tem muito idosos, alguém que já tem ali uma comprovação de uma doença, ou até do próprio contaminação do coronavírus, mas que você queira ter uma remoção de uma eliminação de bactérias mais resistentes. Porque, como eu comentei, o vírus ele não é difícil de ser eliminado. Todos os desinfetantes de uso geral nosso que eu acabei de falar vai eliminar o coronavírus. Só que o Perox 4D, o DMQ, eles eliminam bactérias muito resistentes na área hospitalar. Que aqui não vou entrar em detalhe, porém, são bactérias extremamente mais difíceis de serem eliminadas do que o vírus do coronavírus. Então, não é vantagem nenhuma ter um produto que elimina coronavírus. Na verdade, é vantagem de ter o quê? Produtos que eliminem bactérias de alta resistência. Então, hoje, o Perox 4D, o DMQ, a diferença é que o Perox 4D é a base de peróxido de hidrogênio com um quaternário de quinta geração. Então, ele elimina a bactéria de duas formas, oxidando e desnaturando. Também não vou entrar muito em detalhe, que a gente falou isso na live anterior. O DMQ é a base de quaternário e biguanida. São formulações diferentes. Então, hoje, a gente tem duas opções muito interessantes para quando você quer uma proteção um pouco mais efetiva em bactérias resistentes. E tem o wipes 4D, que, na verdade, o wipes 4D é o Perox 4D em forma de um pano também, né? Muito voltado para a enfermagem na área hospitalar, ok? Bom, isso internamente dentro do condomínio resolve o problema de toda a limpeza e higienização. Agora, existem aquelas áreas externas, lixeiras, contêineres de lixo, estacionamentos, calçadas. Tudo isso tem uma carga orgânica, uma sujidade muito pesada. E aí, um produto como limpador desinfetante, como a gente falou aqui, não seria indicado. Seria indicado primeiro um detergente, um limpador mais pesado. Hoje a gente indica dois produtos, o Yellow Pine, que é um ou outro, né? O Yellow Pine é um detergente neutro com ação de desengraxante. E ele tem o NF Cleaner também, que a gente pode utilizar, que também tem a mesma função, um produto neutro, só que baixa esfumação. E o NF Cleaner, ele tem uma característica também de sustentabilidade, de selo verde. Se você quiser fazer uma dupla dinâmica aí, né, de produtos sustentáveis no condomínio, essa dupla é Clean by Perox e NF Cleaner. Por quê? Os dois têm o selo da ABNT, os dois vão ter a característica de efetividade na limpeza, na desinfecção, no caso do Clean by, mas também a proteção ao meio ambiente, ao usuário. Okay? Então, esses dois produtos vão fazer a limpeza.
Depois você vai fazer a desinfecção. Por quê? Porque numa área de lixo, você tem a remoção daquele churume, né, da carga orgânica do lixo, você vai lavar, fazer a lavagem disso, depois você vai aplicar um desinfetante. Esse desinfetante pode ser um desinfetante da linha hospitalar ou alimentícia, que seria o DB80, que é a base de guarida, ou os Parquat, que é a base quaternária. Os dois. Ou também, pessoal, você pode pegar o MCD50, que a diluição também é de 1 para 50, um pouco menor, porque ele tem fragrância. Às vezes o pessoal quer que na área de lixo também fique, às vezes, uma fragrância. Então, pode ser colocado. Então, resumindo, pessoal, um condomínio ele tem que ter 3 básicos produtos. Às vezes até 2, se o condomínio não quiser nada com fragrância. 3 produtos, máximo. Um limpador com ação desinfetante comprovado, que pode ser aqueles produtos que eu relacionei, Cleanbuy, peróxido 4D, Extergente. Um limpador com ação de limpeza com carga orgânica, que pode ser o Yellow Pine ou o NF Cleaner, ok? E um desinfetante, que pode ser um desinfetante perfumado, como o MCD50, o Marine, o MLD, para em caso quando você quer fazer a parte de, não só de desinfecção, mas também de fragrância. Então, pessoal, é muito simples. Por isso que o nosso lema é mudar a cultura e simplificar a limpeza. Ah, mas eu não quero ter perfume. Então, você poderia ter 2. Que a maioria dos shoppings que a gente atende a nível Brasil são 2 produtos. Ok? Bom, isso na parte de produto. E na parte, porque quando a gente fala em limpeza, você tem que ter 3 coisas: produto, equipamento e procedimento. Procedimento a Aline vai falar, mas e equipamentos? Pessoal, hoje, além daquele kit básico que eu falei, né, que dos condomínios aí, que é cloro, também tem o kit básico de equipamentos. Se você vai hoje no Brasil e visitar os condomínios, você vai ver esses equipamentos. Vassoura comum, residencial, rodo, muita água, né? Balde, pano de algodão, fibras que até acabam danificando a superfície, riscam, né? Então, isso é muito comum. E hoje, no Brasil, existe a possibilidade de você ter N equipamentos profissionais que são muito mais efetivos, muito mais seguros para a superfície, né? Que são os equipamentos mais profissionais. Primeiro, pano. Pessoal, hoje, pano tem que ser codificado por cor. Por quê? Porque aquele pano que está fazendo uma higienização numa academia não pode ser o pano do banheiro. Não pode ser o pano de um balcão de recepção. Então, como é que você vai, hoje, determinar isso? Através de cores. Então, hoje, o pano de microfibra é muito comum. Outra coisa, o balde, pano, rodo, não se usa muita água no dia a dia, é aquela limpeza úmida que a Aline vai falar, que hoje é usado o quê? Os mops, microfibras, que também são codificados por cor. Então, pessoal, hoje, por quê? Porque um mop que limpa um sanitário, um banheiro, não pode ser o mesmo mop que limpa a recepção, né? Então, hoje, a ideia é trabalhar segmentando por cores, né? Os suportes mesmo para fibras, né? Que hoje também tem coloridos. Então, hoje, pessoal, pulverizadores, spray, que é uma maneira muito econômica e muito eficiente de fazer limpeza úmida. Então, tudo isso precisa ser juntado com os produtos profissionais, ok? Produto profissional, equipamento profissional, o que falta agora? Aquilo que a Aline vai falar. Que é a parte de procedimentos, né? Como realizar, como executar o processo de higienização dentro dos ambientes de condomínio. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe a respeito disso, considerando o momento que nós estamos vivendo, né? Quais são as ações que nós temos que ter em relação aos procedimentos de higienização, considerando essa pandemia aí mundial que nós estamos passando atualmente. Basicamente, antes de começar realmente a mostrar para vocês o processo de higienização em determinadas áreas, nós achamos importante mencionar um passo a passo,
que é muito comum hoje dentro da área hospitalar, e isso pode ser realmente levado para qualquer ambiente comum de higiene e limpeza. Então, são o passo a passo de como realizar um processo de higienização. Sempre de cima para baixo, do fundo para a saída, da área menos contaminada para mais contaminada. Por que essa informação é importante? Não adianta eu começar um processo de higienização, por exemplo, num vaso sanitário, e posteriormente fazer a higienização numa torneira de pia, né, na própria pia, num dispenser de sabonete, num dispenser de papeleira, porque eu estarei levando contaminação de um ambiente mais contaminado, que é o vaso sanitário, para um ambiente que tem menos contaminação. Isso que a gente chama de contaminação cruzada. Também tem uma outra questão, evitar movimentos circulares, né? Quando eu, por exemplo, utilizo um pano ou de microfibra, ou um pano descartável, e realizo o processo de limpeza em movimentos circulares. Quando eu estou fazendo esse processo, eu estou espalhando a sujidade, espalhando os micro-organismos que possam ter ali naquela superfície. Então, o que nós geralmente falamos que é importante no processo de higienização? Movimentos unidirecionais, ou seja, numa direção que eu vou fazer o arraste da sujidade, o arraste dos micro-organismos, para que eu realmente consiga removê-los da superfície. Então, basicamente, os procedimentos básicos na higiene e limpeza têm que seguir essas premissas aí. O tipo de limpeza. Nós temos alguns tipos de limpeza dentro dos ambientes, que eu vou começar falando sobre a limpeza seca, que é a remoção de pó e sujidades soltas, que não estão aderidas na superfície. Sempre, em qualquer processo de higienização, é indispensável que eu inicie pela remoção de pó e sujidades não aderidas, que isso pode ser realizado com os mops, como o Paulo comentou, panos de microfibra, panos descartáveis. Remover o pó, inicialmente, o processo de higienização mais adequado. Posteriormente, eu posso vir com uma limpeza úmida. O que é essa limpeza úmida? É quando entra realmente um produto, que pode ser um limpador desinfetante ou um limpador, para remover aquelas sujidades que não estão mais aderidas na superfície, mas não tem necessidade de eu realizar, por exemplo, um enxágue para fazer o arraste daquela sujidade. Então, por exemplo, nesse escritório, né, nessa sala de reunião, as superfícies, basicamente, que temos aqui, são superfícies para realizar praticamente uma limpeza úmida, em que eu vou usar um produto, um limpador com ação desinfetante, e vou conseguir remover toda a sujidade e os micro-organismos que estão aderidos na superfície. Isso eu posso fazer também com mops, panos de microfibra, panos descartáveis, né? Hoje nós estamos vendo muitos processos de pulverização e nebulização nos ambientes, que vamos falar um pouquinho mais à frente também. Então, basicamente, a limpeza úmida é aquela que não requer um enxágue. E, por fim, temos algo que chamamos de limpeza molhada, que daí já é com utilização de produtos que eu vou ter que, posteriormente, realizar o enxágue. Não exatamente por causa do produto, mas sim por causa do processo. Em superfícies em que eu tenho sujidades mais aderidas, mais incrustação, eu somente fazer uma limpeza úmida, sem enxágue, a superfície ainda fica visivelmente suja. É importante fazer o enxágue para fazer o arraste da sujidade daquela superfície. Por exemplo, em um sanitário novamente, eu pensando na realidade de um box, não tem como eu fazer uma limpeza de um box sem fazer um enxágue, porque eu posso passar o produto e ainda ter sujidades ali aderidas na superfície. Por isso que é muito importante o enxágue para realmente remover tudo aquilo que a gente consegue visualizar a olho nu, tá? E como eu posso fazer esse processo de limpeza molhada? Com fibras de limpeza, escovas, máquinas, discos, né? Entre outros tipos de acessórios aí que eu consigo adaptar para uma limpeza molhada. E partindo agora para a área de condomínios mesmo, né? Considerando esses ambientes, nós resolvemos começar pela entrada, né? Que é a recepção, né? A entrada ali dos condôminos. Basicamente, algumas superfícies nós acreditamos e estamos ouvindo muito falar aí na mídia, que são superfícies que mais têm contato com as mãos, são basicamente as superfícies mais contaminadas, né? Porque nós somos responsáveis, através das nossas mãos, por propagar
exatamente um micro-organismos de um ponto para o outro. Então, considerando uma recepção, esses são os pontos que nós conseguimos avaliar de maior contaminação, porque são pontos de maior contato com as mãos. Basicamente, para fazer a higienização dessas áreas, nós podemos utilizar qualquer um dos produtos que o Paulo mencionou aqui no treinamento, que é o Clean by Perox, o esterigente, o Perox 4D, o DMQ, tanto os produtos concentrados como os wipes, né, os panos de limpeza, principalmente nas áreas de maior contato. Quais são os equipamentos, os acessórios que eu consigo utilizar para fazer ou para executar esse processo de higienização? Os pulverizadores, então, como vocês verificaram aqui, nós temos os pulverizadores que podem ser utilizados para, por exemplo, pulverizar um pano, né, de limpeza e fazer a higienização dos pontos de contato. Fora esse pulverizador, que é um pulverizador que é mais conhecido, mais tradicional nos processos de higiene e limpeza, nós temos também, por exemplo, um pulverizador a gente trouxe aqui uma marca que é a Guarani, que eu consigo pulverizar nas superfícies de contato para eu conseguir aumentar a produtividade do processo de higienização. Fora esse, no slide a gente relacionou um que ele é um pouco maior, vai dar mais produtividade de aplicação. E os métodos de pulverização que nós falamos, que é pulverizar o produto na superfície, não adianta eu pulverizar e não fazer nada posteriormente. É importante que todo o processo de pulverização, posteriormente eu utilize um pano para fazer o arraste daquela sujidade que está na superfície, para que eu consiga também uniformizar o produto, por exemplo, naquela grade, nos pontos de contato que vocês conseguem ver aí na imagem. Então, basicamente, é importante mencionar isso, porque hoje a gente tem visto muito método de pulverização que não finaliza após o processo, né? Ou seja, eu pulverizo no ambiente e já considero que aquela superfície já esteja limpa e desinfetada, sem eu utilizar um pano ali para fazer uma ação mecânica, né? Sem utilizar qualquer tipo de procedimento ali para fazer a remoção e a desinfecção dos micro-organismos na superfície. E, por fim, é importante nós citarmos também a questão de EPIs, os equipamentos utilizados para esse processo que vão proteger a pessoa que está realizando o procedimento de higienização. Basicamente, os EPIs dependem do procedimento, do produto, né, e do procedimento que vocês estarão utilizando na higienização. Os EPIs que nós relacionamos aí o macacão de Tyvek, óculos de proteção, máscaras, né, para evitar a inalação do produto químico, luvas, também temos botas de proteção. Quando eu vou usar todos esses EPIs? Quando eu tenho risco de ter o respingo do produto na minha pele, nos meus braços, né, em alguma parte do meu corpo. Quando eu tenho risco de ter respingo do produto dos meus olhos, eu vou usar o óculos. Então, isso depende do procedimento. Métodos de pulverização, basicamente, eu terei que usar uma gama maior de produtos, né? Ou a pulverização que a gente fala, a pulverização realmente no ambiente. Agora, se eu utilizar esse pulverizador, pulverizando o produto num pano e passando em uma superfície, os EPIs que eu preciso basicamente para utilizar esses produtos são luvas e óculos, luvas e bota de proteção, muitas vezes. Então, óculos não vai precisar, a máscara de proteção não vai precisar, o macacão não vai precisar para esse procedimento. Fora a recepção, falamos muito da área de elevadores também, que são áreas de muito contato com as mãos, né? Principalmente nos botões do elevador, né? Externamente e internamente, são superfícies que podem ter alta contaminação. Então, é muito importante fazer o processo de higienização em todas as superfícies que tiverem bastante contato com as mãos. E quais os produtos que nós podemos utilizar para esse procedimento? Basicamente, os mesmos que a gente falou até agora, né? Ou o Clean By, ou o esterigente, ou o Perox 4D, ou o DMQ, os wipes. Então, assim, eu vou escolher o produto que vai ficar mais adequado à realidade que eu tenho, né? Como o Paulo mencionou também. Os equipamentos de pulverização, os panos de microfibra ou uma fibra de limpeza,
realmente eu vou ter que escolher de acordo com o nível de sujidade que eu tenho ali ou com a produtividade que eu quero ter naquele processo. Quero ter um processo mais produtivo, uso um pulverizador maior, que eu vou conseguir atingir mais áreas em menos tempo. Ah, não tem necessidade desse tipo de pulverização, consigo usar, por exemplo, um pulverizador como esse. Daí vai da escolha e da necessidade de cada ambiente. E os equipamentos, eles vão ser realmente indicados de acordo com cada tipo de processo. Dentro das academias, atualmente a gente percebeu que os síndicos, né, dos condomínios, eles têm, na verdade, restringido o acesso a esses tipos de ambiente devido à contaminação que esses ambientes podem ter. Então, basicamente, para fazer a higienização desses ambientes após o retorno da utilização, é importante higienizar superfícies de contato, que são superfícies que eu posso ter maior contaminação, né, contaminação cruzada de uma área para outra. E basicamente nessas áreas nós temos indicado muito o wipes, o Clean by Perox ou o wipes Perox 4D, principalmente para o condômino que for utilizar esses equipamentos, né, que ele pode fazer o processo de higienização após a utilização de cada equipamento. Então, são produtos muito interessantes para indicar para esse tipo de aplicação. Fora os outros produtos que nós falamos até o momento, né, os outros produtos da linha. Aqui os equipamentos são os mesmos, depende dos métodos, né, os equipamentos de proteção. E nós relacionamos um equipamento novo, que é um nebulizador, que vocês conseguem verificar aí na foto. O nebulizador é um pouco diferente do pulverizador, porque ele gera uma partícula menor. Então, nessas superfícies, principalmente na área de academias, eu não posso ter uma limpeza com um nível de umidade muito elevado, porque são equipamentos que realmente podem ser danificados com nível de umidade muito elevado. Então, o nebulizador, para esses ambientes, se eu quiser ter mais produtividade na aplicação, ele pode ser adaptado aí para essa realidade. Obviamente, usando os EPIs que nós indicamos aí para esse tipo de procedimento. Dentro da área de brinquedoteca, por exemplo, é a mesma ideia, superfícies de contato, fazer o processo de higienização com os produtos que nós indicamos até o momento, com os métodos também indicados, pode trabalhar com método de nebulização nesses ambientes, né? E se eu for trabalhar com método de nebulização, é importante usar essa gama de EPIs relacionados. Vamos pensar no ambiente de um sanitário. Quais são as superfícies que nós temos mais contato, né? Um assento do vaso sanitário, um mictório, uma barra aí de apoio, a pia, a torneira de pia, um dispenser de saboneteira, uma maçaneta de porta, um interruptor. São todas as áreas que nós teremos mais contato com as mãos e que precisam necessariamente ser higienizadas com uma frequência adequada. E quais produtos? Os mesmos. Eu vou optar pelo produto dependendo do tipo de realidade que eu tenho no meu condomínio, né? Os procedimentos também, dependendo da produtividade que eu preciso para esses ambientes, os EPIs de acordo com o equipamento que eu acabar indicando ou utilizando para esse processo de higienização. E, por fim, a parte das lixeiras, né? Lixeiras ou áreas externas dentro do condomínio. Nós sabemos que o nível de sujidade que fica incrustado nesses ambientes, nessas superfícies, ele é muito elevado. Então, basicamente, nesses ambientes, o processo de higienização, ele deve ser feito em 2 etapas, como o Paulo mencionou também. Eu utilizar basicamente um detergente, que pode ser um Yellow Pine ou um NF Cleaner, para fazer o processo de limpeza mais pesado, para tirar aquela sujidade orgânica que está mais incrustada na superfície e, posteriormente, utilizar um desinfetante para finalizar o processo de higienização. Posso trabalhar, por exemplo, com Sparquat, com DB80. O MCD50 não está relacionado ali, mas eu posso usar, por exemplo, um desinfetante perfumado numa área mais externa, caso o condomínio opte por esse tipo de produto. Os procedimentos, basicamente, nessas áreas, eu vou usar pulverizadores, né, para aumentar a produtividade na limpeza. E os EPIs têm que ser realmente utilizados de acordo com o risco que eu terei naquela operação. Então, basicamente, dentro da área de condomínios,
Os procedimentos, os processos são esses, né? A Spartan ela tem inúmeros tipos de produto para higienização de condomínios. Nós temos, por exemplo, o Brass Polish, que é para polimento de metais. Nós indicamos muito para a área de elevadores, nesses ambientes, para renovar o brilho. Temos o Dust Mop, que é um produto da nossa linha, que é utilizado para fazer aquela proteção do aço inox, para renovar o brilho também daquela superfície. Nós temos desincrustantes ácidos para utilizar, que é o Bom Cleans, para utilizar em vaso sanitário, para remover aquele nível de incrustação que ele está muito impregnado. Então, nós temos uma gama gigantesca de produtos também para utilizar em condomínios, para algumas aplicações mais específicas, que não coube isso nesse treinamento de hoje, porque a nossa intenção realmente era mais em relação a conter a disseminação do coronavírus, mas para que vocês saibam que nós temos inúmeras opções aí para esse tipo de realidade. E para finalizar, pessoal, que eu acho que é importante mencionar isso para vocês, a questão da frequência de limpeza. Hoje a gente percebe que na mídia tem sido falado muito isso. Nós, nos nossos treinamentos, falamos muito dessa questão. Nas dúvidas técnicas que chegam até nós, falamos também da questão de frequência de higienização. A frequência é importante nesse momento em que nós estamos vivendo. Frequência de higienização das mãos é fundamental e a frequência de higienização de superfícies também é fundamental. E hoje, nesses ambientes, é interessante que a gente realmente aumente a frequência de higienização, principalmente nas áreas mais críticas, nas áreas que nós podemos ter contato com as mãos ou a rotatividade de muitas pessoas nesses ambientes. Então, é importante aumentar e a gente pode levar em consideração, por exemplo, a frequência utilizada dentro de um ambiente hospitalar, que em áreas críticas, por exemplo, na limpeza que nós chamamos de concorrente, é uma limpeza que é mais utilizada para a limpeza das superfícies de contato, é utilizada uma frequência de higienização 3 vezes ao dia, numa área semicrítica 2 vezes ao dia, numa área não crítica 1 vez ao dia. Então, dentro do condomínio, vamos pensar numa área supercrítica, um elevador que sempre tem muita rotatividade de pessoas utilizando, tem muito contato com as mãos, né, tem muito toque. É interessante nós definirmos uma frequência de higienização, principalmente das superfícies de contato, realmente 3 vezes ao dia. Né? Essa é a ideia. O processo de higienização ele tem que acontecer de uma forma diferente aí nesses ambientes. E eu acredito que é essa ideia que a gente queria levar para vocês também em relação ao procedimento. Quer fazer alguma ressalva? Algum comentário? Bom, pessoal, a ideia, na verdade, né, como eu comentei lá no início da apresentação, é a gente entrar com produtos, equipamentos, procedimentos de higienização em prol ao combate do coronavírus, do novo coronavírus, em aplicações mais específicas. Então, a ideia daqui hoje foi exatamente isso, entrar no segmento de condomínios, né, que podem ser residenciais ou comerciais, a fim de ajudar aí na contenção dessa disseminação. Né? Provavelmente nós faremos outras lives com outros temas específicos, mas sempre abordando essa questão, né, que a gente acredita que é uma questão momentânea e em questão de tempo isso a gente tende a atravessar esse momento, mas enquanto estiver atravessando, é interessante que a gente reforce cada vez mais a importância da higienização de áreas em geral. Né? Então, a ideia é passar um pouco isso e falar um pouco da higienização em relação à qualidade de vida. Se a gente pegar na história isso, tá? As epidemias virais em geral, as pandemias, os surtos virais, as viroses, etc., a gente vai ver que tem uma correlação muito grande com falta de higiene. Né? Ou falta de higiene pessoal, ou falta de higiene ambiental, ou falta de higiene alimentar, ou falta de saneamento básico, que nada mais é que higiene de água de abastecimento e higiene de água de descarte de esgoto. Né? Se você acaba tendo uma condição satisfatória de higiene, esse número de enfermidades causadas por vírus, ela tende a diminuir drasticamente. Né? Então, investir
né, na higienização, principalmente na higienização profissional, é proporcional a investir em saúde. Né? Totalmente proporcional a investir em saúde. E saúde é o que nos traz qualidade de vida. Né? Porque não adianta a gente ter o que há de melhor que o mundo possa nos oferecer se a gente não tiver saúde. A gente não tem como desfrutar daquilo. Então, a saúde é a premissa básica para desfrutar de todo o resto. A gente vai dar início agora, pessoal, um último recadinho, desculpa. Né? Tem bastante informação nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Né? A parte do Vimeo, alguns vídeos para download que nós fizemos, os mesmos estão disponíveis na nossa página na web também. Né? Se você entrar no www.sparta.com.br, né, tem uma linha superior, o último item do lado direito chama-se Covid-19, você pode clicar lá, vai aparecer uma série de materiais. Né? Vídeos falando a respeito de algumas técnicas, produtos, etc. Né? São em torno, se não me engano, de 6 vídeos. Manual da Anvisa de higienização das mãos. RDC 14, que é a RDC que regulamenta saneantes com ação antimicrobiana. O vídeo da última live que nós fizemos a respeito do coronavírus. Um resumo com perguntas mais frequentes a respeito desse mesmo tema que nós fizemos a live. Né? Então, tem bastante material lá, acessem. Eu acredito que vai ser de grande valia aí para vocês.